Olha, o ministro Cássio Nunes Marques, do STF, determinou na terça-feira 16, em despacho sigiloso, a retirada da tornozeleira eletrônica do bicheiro Rogério Andrade. Fica ligado nessa pauta, porque eu vou trazer uma cronologia para vocês. Mas só para dar aqui a notícia do dia, o magistrado, indicado pelo Jair Bolsonaro ao STF, também revogou a medida que ordenava o recolhimento noturno domiciliar do contraventor. Rogério Andrade é acusado de chefiar uma organização criminosa que domina o jogo do bicho, máquinas de caça-níqueis, bingos e cassinos em bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em agosto de 2022, o Nunes Marques revogou a prisão preventiva do Rogério. Depois, a decisão do ministro foi referendada por seus colegas da, tinha que ser, segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Eu só estou vendo se tem alguma... Assim, segundo a assessoria do ministro, ele foi ao local, a Sapucaí, né, no carnaval desse ano, a convite da Prefeitura e do Governo do Rio, não tendo nenhuma relação com a escola de samba ou os seus dirigentes. Porque houve questionamento, já que ele esteve presente na Sapucaí, se tinha tido algum contato, algum vínculo, se há alguma relação dele com o Rogério Andrade, que é patrono da Mocidade Independente de Padre Miguel, escola de samba do Rio de Janeiro. Tem outras informações aqui, mas eu prefiro fornecê-las para vocês por meio da cronologia. Então, produção, pode colocar aí, a primeira arte é um resumo, tá? Porque o que aconteceu nessa família não dá para a gente resumir num programa, não dá para a gente contar em todos os detalhes num programa só, dá sim para a gente resumir. Então vamos lá. 11 de abril de 1997. Morre de infarto o bicheiro Castor de Andrade, o mais famoso contraventor do Rio de Janeiro, patrono da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel e do Bangu Atlético Clube, vice-campeão brasileiro de futebol em 1985. Vale a pena ver e eu recomendo o documentário Doutor Castor. A morte dele escancara essa guerra familiar. Ele escolheu o sobrinho Rogério de Andrade como sucessor no comando dos negócios. A escolha revoltou o filho de Castor, Paulinho de Andrade, que passou a disputar o controle com o primo. Vamos em frente. 22 de outubro de 1998, Paulinho de Andrade, filho de Castor, é assassinado a tiros na Barra da Tijuca, bairro nobre na Zona Oeste do Rio. Aí saiu um errinho aí na nossa arte, eu fiz aqui em cima da hora e a produção fez aqui o máximo para colocar, mas pode passar para a próxima, certamente vai estar aí tudo organizado. A gente está em 22 de outubro de 1998, Fernando Inácio, genro de Castor e cunhado de Paulinho, volta-se contra Rogério, suspeito de encomendar a morte. Então, para quem se perdeu aí, Paulinho de Andrade é o filho do Castor de Andrade. Castor de Andrade já tinha morrido de infarto. Paulinho de Andrade foi assassinado. E aí o Fernando Inácio, que é o genro do Castor, cunhado do Paulinho, fica ali querendo ir atrás do Rogério Andrade, que é suspeito de encomendar a morte do Paulinho. Pode ir adiante. 22 de outubro de 1998, né? Eu ainda estou explicando o contexto, enfim, do assassinato que aconteceu nessa data. O Inácio, Fernando Inácio, ele já havia sido preso em 1994 na sede da Polícia Civil, com uma mala de dinheiro e uma lista de policiais que recebiam propinas. O delegado Mário Covas fingiu que aceitava o suborno e armou um flagrante contra ele. Que bom, né? Que havia alguém para fazer isso. Condenado pela Justiça do Rio a 9 anos de prisão em regime fechado por corrupção ativa, Inácio ficou foragido. Vamos adiante. Por causa daquela prisão, que aconteceu lá atrás, em 94, membros da cúpula do Jogo do Bicho foram processados e se irritaram com Inácio. Mas, na época, o Castor de Andrade protegeu o genro. Quando o Castor de Andrade, portanto, morreu de infarto, essa proteção acabou. E aí, a cúpula do Jogo do Bicho tinha ali o seu ódio contra o Fernando Inácio. Então, a guerra estava ali começando e ainda teria muitos capítulos sangrentos. Vamos para o próximo. 7 de dezembro de 1998, Jadir Simeone, ex-PM, é preso.
Mais tarde, ele confessaria o crime contra Paulinho de Andrade, acusando Rogério Andrade de ser o mandante. Vamos em frente. 2002. Rogério Andrade, que chegou a ser preso, é condenado a 19 anos e 10 meses de prisão, mas obtém habeas corpus para recorrer em liberdade. Quando a justiça derruba a liminar, Rogério se torna um foragido. Vamos adiante. Rogério é detido de novo em 2006, em ação da Polícia Federal. O grupo do Bicheiro, denunciado pelo Ministério Público, era suspeito de matar o policial federal Aloísio dos Santos. O Inácio, Fernando Inácio, ele é preso menos de um mês depois. Lembrando que o Rogério Andrade é o sobrinho do Castor, Fernando Inácio é o genro, e eles estavam em guerra. Já aí, em 2006, há 8 anos que havia essa guerra. E em 8 anos de guerra, entre esses dois chefes da contravenção, o rastro estimado de morte chegou a 50, muitas vezes de policiais aliados dos bicheiros. Próximo. 2009, Inácio, acusado de ser o mandante de vários assassinatos e condenado a 18 anos de prisão, é solto por habeas corpus do STJ, um mês e meio depois da condenação. Rogério, no mesmo ano, também consegue liminar e é posto em liberdade. Quer dizer, a guerra continua na rua, né? 2010, Diogo, filho de Rogério Andrade, é morto com a explosão do carro em que ambos voltavam de uma academia. Rogério fica ferido no atentado, passa por cirurgia, mas sobrevive. No mesmo ano, o sargento Antônio Carlos Macedo, do Corpo de Bombeiros, ex-chefe de segurança de Rogério, é morto a tiros na Barra quando pilotava sua motocicleta. Justiça decreta a prisão de Rogério, acusado de ser o mandante da morte de Macedo, por desconfiar do envolvimento dele na explosão que matou seu filho Diogo. Quer dizer, foi acusado ali de uma vingança contra o ex-chefe de segurança que teria participado do atentado contra ele, que acabou matando seu próprio filho, né? Fernando Inácio, estamos em 11 de novembro de 2020. Fernando Inácio, aí acaba a guerra entre os dois, porque o Fernando Inácio é morto com 10 tiros ao desembarcar de helicóptero no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, ao voltar de Angra dos Reis. Essa cena, inclusive, já foi reconstituída aí por alguma dessas séries e mostra aquele conjunto. Os suspeitos são policiais, ex-policiais, policial reformado. Eles esperam ali numa área de mata atrás do L ponto. O Fernando Inácio desce do helicóptero, ele vai pegar ali uma caminhonete e nesse caminho entra o pessoal e fuzila ele, né? Acabou aí a nossa história? Não. Temos 11 de novembro de 2020, MP denuncia Rogério de Andrade como mandante do assassinato do Fernando Inácio e obtém na justiça a ordem de prisão preventiva do bicheiro. Mas quem? Quem, senhoras e senhores, dá aquela aliviada? Cássio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro ao STF, revoga a decisão, alegando falta de provas. Próximo, 2022. Rogério é preso sob acusação de dar continuidade a práticas criminosas, além de pagamento de propina para policiais de delegacias especializadas, mas o Tribunal de Justiça do Rio ordena a soltura após habeas corpus concedido, de novo, pelo STJ. 2022 ainda, a prisão preventiva, saiu um pouco errado aí na pressa, é substituída por medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento noturno domiciliar e comparecimento periódico ao juízo para comprovar suas atividades. E agora, 2024, como a gente noticiou, Cássio Nunes Marques determina em despacho sigiloso a retirada da tornozeleira eletrônica do Rogério e revoga o recolhimento noturno domiciliar. Não me ficou claro se ele ainda vai ter que comparecer com uma certa periodicidade, mas ele está aí livre, leve e solto e agora sem o devido monitoramento. E isso no momento, Graeb, de colaboração premiada do Rony Lessa, que também já foi chefe de segurança do Rogério Andrade. E está lá entregando como mandante lá do assassinato da Marielle Franco, do Anderson Gomes, os irmãos Brazão, mas pode estar falando outras coisas também. Teve lá no Congresso Nacional, e eu fui contra, e vou até usar esse episódio, porque às vezes é importante a gente ter memória e voltar às questões. O Jabuti
inserido no pacote anticrime, que foi enviado ao Congresso pelo então ministro Sérgio Moro. Esse jabuti que colocaram lá e que foi sancionado contra a orientação do Moro pelo então presidente Bolsonaro, ele limitava a delação premiada ao contexto específico do caso. Então, olha só como era absurda essa restrição, que a gente vai ter que ver na prática, por meio de episódios como esse, da delação do Rony Lessa, se elas efetivamente vão entrar em prática, né? Olha só, você tem agora um colaborador miliciano com um histórico de envolvimento com facções criminosas, e ele vai contar só sobre o caso da Marielle e do Anderson. É óbvio que é um caso extremamente importante. Aqui não se está reduzindo a importância desse caso. Está se dizendo que, uma vez que você tem um delator desse escalão do crime organizado, você precisa ouvir dele tudo. Que ele conte todos os crimes dos quais ele sabe, que ele aponte quem é que faz o quê, onde, de criminoso, evidentemente, e leve para as autoridades todos os elementos que possam ser usados numa investigação. Mas não, era o que se criticava, e eu critiquei na ocasião. A autoridade tem que tapar o ouvido, o olho, e se o cara começar a falar sobre outra coisa, fala, não fala isso, que eu não quero saber, não posso saber, porque o Congresso autorizou lá uma regra e que impede a gente de falar de outros casos, então é só sobre esse caso. Não entrega mais ninguém. Então, aproveitei só para ilustrar isso aqui. Grebe, o que você acha de tudo isso, desse faroeste que é o Rio de Janeiro? É difícil, né, comentar essas decisões. Olha só, o Cássio Nunes Marques, ele alegou que a medida restritiva, né, o uso da tornozeleira já estava se estendendo por muito tempo e que o bicheiro aí, né, tem 2 filhos pequenos e que a restrição de não poder sair de casa depois das 18 horas estava atrapalhando muito a vida em família dele, ele estava faltando nas festinhas do colégio dos filhos e tudo mais. São argumentos humanos, compreensíveis. Mas será que no caso de um personagem com este perfil de comandar uma rede de jogos, de ter sido empregador do Rony Lessa, assassino confesso da Marielle Franco, miliciano, ou seja, alguém que está ali diretamente conectado com o mundo das milícias, com todo o submundo do Rio de Janeiro. Será que na hora que você põe essas duas coisas na balança, é mesmo necessário liberar a este nível o sujeito de qualquer vigilância do Estado? Ele já está fora da cadeia. Ele já está podendo circular por aí à vontade, mas tem que voltar para casa no comecinho da noite. Só uma informação, Grebe, um relatório do Ministério Público indica pelo menos 11 anotações criminais do Rogério Andrade por crimes de homicídio, quadrilha, lavagem de dinheiro, organização criminosa, entre outros, inclusive esses que a gente já falou. Então fica difícil você entender o que passa pela cabeça do ministro Nunes Marques, né, Felipe? Será que essas medidas restritivas, elas não têm o objetivo de punir o sujeito? Essas medidas restritivas, até porque não foi até o fim o processo ainda, elas são para evitar aquelas célebres coisas de prisão provisória ou de ações para evitar que o cara fuja, que o cara faça complô com outros bandidos, que o cara intimide testemunhas. Meu Deus, será que um personagem com este perfil não pode fazer qualquer uma dessas coisas, uma vez que se veja completamente à vontade para agir? Não faz sentido. Não faz sentido. É preciso manter algum nível de vigilância sobre ele, dadas as 11 anotações criminais, como você observou, e dado tudo aquilo que veio à tona com a Operação Calígula, né, que foi a operação que enfim, levou o cara para a cadeia e depois
fez com que ele saísse da cadeia com tornozeleira, com restrição de horário para ficar em casa, para sair de casa e tudo mais. Então, é suspeito. O que a gente pode fazer? A gente olha e fala, por quê? A justificativa não é boa. A justificativa não é boa. E daí cria essas suspeitas na cabeça das pessoas. É inevitável que a suspeita surja, né?